no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A agenda política que pode mexer com o seu cotidiano. Prefeitos voltam a se mobilizar para a Câmara dos Deputados aprovar financiamento da gratuidade de idosos no transporte coletivo. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. Os prefeitos de médias e grandes cidades brasileiras estão mobilizados para acompanhar a tramitação na Câmara Federal do projeto de lei que trata sobre o financiamento da gratuidade de idosos no transporte coletivo. A mobilização é puxada pela Frente Nacional de Prefeitos FNP. Os municípios querem que a conta seja bancada pela União. Um requerimento de autoria do deputado federal Antônio Brito pede urgência na votação do PL 4392/2021, que institui o Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em áreas urbanas. O projeto já passou pelo Senado e, para ser sancionado, precisa ser avaliado pela Câmara, desde que não haja alteração no texto original. O texto prevê um repasse da União de 5 bilhões por meio do Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em áreas urbanas para custear a gratuidade oferecidas a idosos por lei federal. Caso seja aprovado da forma como está, o governo federal financiaria as passagens de pessoas com mais de 65 anos pelo período de 3 anos, garantindo o direito aos idosos e desonerando a tarifa do usuário pagante. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Essa é uma das pautas que mais interessam às lideranças municipalistas em todo o Brasil, jornalista Beto Almeida, porque na agenda também está a mobilização para os prefeitos barrarem qualquer mudança na área tributária que signifique redução de receita para as cidades brasileiras. E nesse contexto todo tem a proposta do governo federal, que já é lei, de redução em 25% do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que terá reflexo nos cofres dos estados e dos municípios. E quanto a essa questão, a essa proposta, que não é mais proposta, já é real, animou a indústria da chamada linha branca, que fabrica equipamentos eletrodomésticos, geladeira, freezer, fogão e outros itens da indústria que acabaram sendo beneficiados com essa redução do IPI. Mas como o IPI, Imposto de Produtos Industrializados, compõe o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e o FPE, Fundo de Participação dos Estados, que estão entre as principais fontes de receitas para as prefeituras e governos estaduais, há um grito dos prefeitos querendo alteração ou querendo compensação do Congresso Nacional com recursos do governo federal para os municípios. Ou seja, março chega, Beto Almeida, e com mais mobilização dos prefeitos que consideram que os municípios continuam sendo sobrecarregados com responsabilidades, enquanto a União trabalha para reduzir a carga, a receita tributária e, ao mesmo tempo, joga para os municípios mais responsabilidade em termos de despesas. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. São duas pautas, dois problemas que afetam, logicamente, a economia das prefeituras brasileiras, inclusive as do Ceará. Claro, vamos começar por essa dos transportes, que é uma pauta que foi aprovada já pelo Senado, está em tramitação na Câmara dos Deputados, mas a gente vê aí que as entidades representativas dos municípios e dos prefeitos não querem esquecê-la, querem fazer pressão sobre seus representantes em Brasília para que eles aprovem esse projeto. E aí tem uma preocupação, eu diria que justa, Luciano, porque vamos combinar, o transporte coletivo é um sistema que já vinha enfrentando suas dificuldades, seus colapsos. E ele chegou a um ponto muito crítico durante esses 2 anos últimos de pandemia. Então, por exemplo, vamos pegar como aqui o caso da nossa capital, Fortaleza. Quando a gente teve agora recentemente o sistema de transporte necessitando de aplicar reajustes, o município precisou então absorver parte desse reajuste para que não houvesse esse repasse de forma tão significativa para os usuários de transporte na capital. E aí, claro, quando o município absorve parte desse impacto, Luzenor, isso implica que ele tem que ter receita, ele tem que ter recursos próprios para bancar
esse subsídio, vamos dizer assim. No caso aí, do projeto, é para que a União banque com um orçamento de 5 bilhões anuais o custo que isso significa da gratuidade da passagem para os idosos. É aquela história, não tem almoço grátis. Quando a gente coloca, por exemplo, que um determinado segmento social ele tem sua passagem custeada grátis, é porque alguém paga essa conta. E eu aqui não estou questionando o direito que, por exemplo, o idoso tem de viajar, Luzenor, no coletivo de graça. Eu acho que isso é uma conquista social, mas ela tem um custo. E é por isso que os prefeitos estão trabalhando para que a Câmara aprove isso e aí sim eles possam se ver, vamos dizer assim, isentos de mais essa responsabilidade. Passando agora para a questão do IPI. É outra... Agora que você vai entrar no IPI... Não, você tratou de eu dois já estava temas. pensando aqui em chamar mais um repórter. Não, mas tenha calma, porque nós começamos falando de dois temas importantíssimos. O impacto dessa questão da gratuidade do sistema de transporte para os municípios. O outro é a questão do IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado. Esse imposto é federal, é um imposto extrafiscal, como se diz. Não precisa de autorização do Congresso Nacional para o presidente Bolsonaro, por exemplo, dizendo, reduzir. Ele fez isso, está no direito dele, só que ele pegou de surpresa todos porque fez exatamente na sexta-feira de carnaval, reduzindo o valor. Isso vai ter impacto na vida do brasileiro? Vai. Eu acredito que sim. Eu não sei em que medida. Por exemplo, se vai ser repassado toda a não arrecadação que o governo vai deixar de fazer para os produtos. Vou citar exemplo, Luciano, os carros, por exemplo, não é só a linha branca não. Até a produção de automóveis também que está nas alturas, por exemplo, o custo. Com redução do anunciado do IPI, isso também terá uma redução no valor final do preço do carro que vai chegar para o consumidor nas concessionárias, para o cliente nas concessionárias. Por que os municípios estão reclamando? Porque esse imposto, que é o IPI, ele entra na composição do Fundo de Participação dos Municípios, ele entra para fazer a redistribuição depois, final, para os municípios e para os estados. Ora, se o governo anunciou redução do IPI, vai deixar de arrecadar, significa dizer que esse dinheiro deixa de entrar na conta das prefeituras no final do mês. São pelo menos 5 bilhões de reais Exatamente. que os municípios deixarão de arrecadar a cada ano. Então, é essa reclamação que também não deixa de ser justa que os prefeitos colocaram a boca no trombone. Por essa razão, eles querem uma contrapartida da União. E você lembra, Beto Almeida, que as entidades municipalistas como a CNM, Confederação Nacional de Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos, perderam a queda de braço na luta contra o reajuste salarial dos professores na faixa de 33,24%. E paralela a essa derrota, os prefeitos, as lideranças municipalistas já estão de olho em outro projeto que pode também gerar mais impacto nas finanças dos municípios, daí essa mobilização para a cobrança pelos municípios para a União garantir mais contrapartida. Essa outra pauta é o piso salarial dos profissionais da enfermagem, que já recebeu o aval no Senado, está na Câmara Federal, enfrenta resistência, deveria ter entrado em votação ainda no mês de dezembro, mas após muitas pressões, o projeto está engavetado. E as lideranças municipalistas consideram que, tudo bem, podem pagar o reajuste do valor do piso dos profissionais da enfermagem, desde que a União os garanta a contrapartida para pagar essa conta. Luciano, e aí é o seguinte, a preocupação de fato faz sentido. Os enfermeiros lutaram e é uma luta antiga, eles têm todo o direito e a conquista de ter esse reconhecimento de um piso salarial. Agora é aquela história, isso também tem um custo. A gente vê a luta que é hoje, por exemplo, para os municípios cumprirem a questão do piso nacional do magistério. Um piso que já está estabelecido em lei, que já vem aí uma luta também há muito tempo. E agora, mesmo com o reconhecimento da União, tem prefeito ainda se recusando a pagar o valor estabelecido da correção para o piso. Aí a questão dos enfermeiros é outro ponto. O que os municípios querem na realidade é o seguinte: cria uma lei, se estabelece, por exemplo, encargos, despesas, mas também tem que estabelecer contrapartidas financeiras para isso. Eles têm razão nessa reivindicação. Eu acho o seguinte, é justo, agora os municípios não podem arcar com essa conta sozinhos.